Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, a gente revela verdades que poucos ousam tocar. Você está no canal Alma Restaurada. Já comenta aqui embaixo. Eu busco a verdade acima de tudo, para mostrar que você faz parte dessa jornada de consciência e despertar. E se prepare, hoje você vai sair deste vídeo com outra visão sobre o Vaticano. Imagine um lugar onde o acesso é proibido a quase toda a humanidade. Um arquivo com mais de 85 quilômetros de prateleiras, contendo documentos secretos, correspondências entre papas e reis, julgamentos de heresias e até profecias nunca reveladas ao público. Esse lugar existe e está bem no coração do Vaticano. Estamos falando do Arquivo Secreto do Vaticano, hoje chamado de Arquivo Apostólico Vaticano. Mas não se engane com o nome suavizado. Ali dentro estão guardadas informações que poderiam reescrever capítulos inteiros da história da Igreja, da ciência e da humanidade. E aqui começa a verdadeira pergunta. O que o Vaticano quer esconder? Por que a Igreja mantém documentos em total sigilo, longe dos olhos do público, da imprensa e até de estudiosos católicos? Entre os registros mais protegidos estão a correspondência entre Pio XII e Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, os atos do julgamento de Galileu Galilei, que desafiou a Igreja ao afirmar que a Terra gira em torno do Sol, textos e profecias nunca revelados ao público, supostamente relacionados ao Apocalipse e ao fim dos tempos. Alguns pesquisadores afirmam que existem até documentos mais sombrios, como registros de aparições sobrenaturais, provas de eventos paranormais e até relatos envolvendo entidades desconhecidas mantidos longe da população por motivos de segurança espiritual. E a pergunta que não quer calar: qual é o segredo que o Vaticano jamais revelou? Teorias apontam para um documento escondido há séculos que traria revelações chocantes sobre a verdadeira origem da Igreja de Roma, a existência de um evangelho ocultado deliberadamente, uma profecia que envolveria o fim do papado e uma ruptura espiritual global. Outros afirmam que esse segredo envolve uma descoberta arqueológica feita em Jerusalém, que comprovaria que a história contada pelos evangelhos canônicos não é exatamente como pensamos. E por que isso ainda está oculto? Simples. Se revelado, esse conteúdo poderia abalar as bases da fé cristã, como conhecemos hoje. E mais, há quem diga que apenas 3 pessoas no mundo têm acesso total ao conteúdo desse documento, entre elas o Papa, e que cada novo pontífice recebe, ao ser eleito, uma carta com informações que nunca devem ser tornadas públicas. Mas o que esse conteúdo realmente diz? No próximo bloco vamos explorar as teorias mais impactantes sobre esse segredo nunca revelado, e você vai entender por que o Vaticano investe milhões todos os anos para manter esses arquivos protegidos da luz do mundo. Durante séculos, o Vaticano acumulou documentos, artefatos e manuscritos que nunca foram revelados ao público. E mesmo com pedidos de acesso de historiadores e pesquisadores renomados, a resposta quase sempre é a mesma: não autorizado. Mas por quê? Muitas das teorias mais ousadas sobre esse segredo jamais revelado apontam para um documento específico, uma revelação guardada a 7 chaves que poderia mudar para sempre a fé cristã como conhecemos. O Evangelho de Jesus em sua própria escrita. Alguns estudiosos acreditam que o Vaticano possui registros originais, escritos por Jesus ou por alguém de seu círculo íntimo, um evangelho que contradiz as versões dos evangelistas canônicos. Esse texto traria ensinamentos que foram considerados perigosos para a estrutura da Igreja ao longo da história. Profecias não incluídas no Apocalipse de João. Há indícios de que existiriam documentos contendo profecias do primeiro século que descrevem acontecimentos com uma precisão perturbadora.
incluindo a queda de grandes impérios religiosos e o surgimento de um líder espiritual enganador, o chamado falso profeta, que seria aceito por milhões. Provas da vida extraterrestre e contatos com o Vaticano. Parece absurdo? Pois saiba que desde 1993, o Vaticano investe em estudos astronômicos através do Observatório do Vaticano, no Arizona, Estados Unidos. E há relatos de padres e cientistas da própria igreja que afirmam ter lido documentos sobre contatos com entidades não humanas, com um conteúdo que ainda não pode ser divulgado por questões espirituais e sociais. A Carta dos Três Segredos, segundo alguns ex-membros da Cúria Romana, cada novo Papa recebe um conjunto de orientações privadas que envolvem segredos de Estado, previsões espirituais e até informações sobre uma possível destruição de Roma. Esses documentos estariam ligados à terceira parte do famoso Segredo de Fátima, que muitos acreditam que nunca foi revelada por completo. Agora pense comigo. Se essas informações forem verdadeiras, por que escondê-las por tanto tempo? Será que a humanidade ainda não está pronta? Ou será que existe algo tão perturbador que nem mesmo os fiéis mais devotos poderiam aceitar? Esses segredos não foram apenas escondidos, foram selados com juramentos de silêncio e protegidos por uma estrutura milenar. E isso levanta a questão mais perigosa de todas. Estamos vivendo uma fé baseada em revelações completas ou em verdades cuidadosamente controladas. No próximo bloco, vamos explorar os impactos práticos e espirituais de tudo isso e revelar como esse segredo pode estar ligado diretamente a profecias bíblicas e sinais do fim dos tempos. A Bíblia está cheia de mistérios, mas também de alertas. E quando conectamos as Escrituras com os documentos ocultos no Vaticano, algo perturbador começa a surgir. As peças se encaixam. No livro de Apocalipse, capítulo 17, lemos sobre uma mulher sentada sobre uma besta escarlate com 7 cabeças. Essa mulher é descrita como a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Durante séculos, estudiosos associaram essa passagem a Roma, mais especificamente ao Vaticano, por estar literalmente sobre 7 colinas. E é justamente no coração desse império espiritual que está guardado um segredo com potencial de revelar a identidade dessa profecia em tempo real. Mas por que isso nunca veio à tona? Muitos acreditam que esse documento, selado dentro dos arquivos secretos, identifica o momento exato da queda espiritual de Roma e a transição para o governo do falso profeta citado em Apocalipse 13:11, que teria a aparência de cordeiro, mas falaria como dragão. Seria este o conteúdo que o Vaticano teme divulgar? Mais do que isso, alguns especialistas apontam que as mensagens da Virgem de Fátima, reveladas a 3 crianças em 1917, continham 3 segredos. 2 deles foram revelados. O terceiro permanece em sigilo absoluto. Segundo relatos vazados, esse terceiro segredo alertaria sobre uma futura apostasia dentro da própria igreja e a chegada de um líder espiritual que conduziria milhões ao engano. E agora uma coincidência que não pode ser ignorada. O atual Papa é o primeiro jesuíta da história a ocupar o trono de Pedro. E muitos estudiosos de profecias apontam que os jesuítas são os maiores conhecedores de documentos secretos da Igreja, inclusive das profecias apocalípticas. Um ex-oficial do Vaticano, que fugiu da instituição e passou a escrever sob pseudônimo, afirma ter lido um dossiê interno com a seguinte frase: "Quando o trono de Pedro for ocupado por aquele que traz luz falsa, a verdade será selada até que o céu se abra." Se isso for real, estamos vivendo exatamente esse tempo. As verdades estão sendo escondidas, os sinais estão acontecendo e os fiéis estão sendo mantidos na escuridão. Agora imagine, e se o conteúdo desse segredo for finalmente revelado? O que isso causaria?
Uma crise de fé, uma nova religião, um colapso espiritual global. As respostas podem estar por vir, ou talvez sejam propositalmente adiadas para que a humanidade nunca esteja preparada para o que vai enfrentar. No próximo e último bloco, vamos recapitular tudo o que vimos, responder às principais questões levantadas e mostrar como esse tema pode impactar a sua vida diretamente e o seu futuro. Depois de tudo o que foi revelado até aqui, uma verdade se destaca de forma incontestável. O Vaticano guarda mais do que história. Ele guarda poder. Poder de influenciar, de controlar narrativas e, principalmente, de decidir o que o mundo pode ou não saber. Mas a grande questão que fica é: por que esconder esse segredo até hoje? Será que o mundo não está preparado? Ou será que o conteúdo desse documento sagrado ameaça diretamente o poder da estrutura religiosa atual? Vimos que existem teorias que falam de um evangelho ocultado propositalmente, profecias que anunciam a queda da própria igreja, a possível ascensão de um falso líder espiritual, já profetizado na Bíblia, e até a existência de registros secretos sobre aparições, contatos e mensagens cósmicas. Não importa qual dessas teorias seja verdadeira, o que realmente importa é o padrão, o silêncio, o controle e o medo da revelação. E quando ligamos tudo isso às profecias bíblicas, o cenário fica ainda mais preocupante. A Bíblia não fala de um fim do mundo repentino, mas sim de um período onde a verdade seria distorcida, os líderes se corromperiam e multidões seriam guiadas para longe da luz. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora pense, se essa apostasia está dentro da própria estrutura religiosa, o que mais ainda está sendo escondido? E mais importante, você está preparado para lidar com a verdade, mesmo que ela seja desconfortável? Talvez nunca saibamos com certeza o que está dentro daquele arquivo secreto. Mas o que você pode fazer a partir de agora é questionar, buscar, estudar e, acima de tudo, não aceitar cegamente o que é entregue pronto. O segredo do Vaticano pode nunca ser revelado, mas a verdade espiritual, essa sim, está acessível para quem tem coragem de olhar além. Se você chegou até aqui, parabéns. Você não é como a maioria. Você é alguém que busca a verdade, mesmo quando ela está escondida nas sombras. O segredo do Vaticano pode nunca ser revelado oficialmente. Mas os sinais, as profecias e os fragmentos de informação estão por toda parte. E agora você sabe onde procurar. Comenta aqui embaixo: eu quero a verdade, não importa o preço. Essa frase vai mostrar que você é parte da nossa comunidade de buscadores. Pessoas que não se contentam com a versão oficial dos fatos. E se esse vídeo te impactou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também sente que algo grande está sendo escondido da humanidade. Lembre-se, nem todo segredo é feito para ser guardado para sempre. Alguns precisam ser revelados, e quando forem, vão mudar tudo.